Bom dia, meus amores. Hoje é segunda-feira, dia 8/6/2020. Daremos início a mais uma aula de história. Dessa vez vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos da América. Antes de iniciarmos a nossa aula, meus queridos alunos, gostaria de dizer para vocês cuidar, se cuidem, cuidem de vocês, dos seus queridos, dos seus familiares, dos seus amigos. Fiquem em casa, mas lembre-se que o isolamento social não é isolamento emocional. Use a tecnologia para manter contatos. Estudem. Vocês vão adquirir habilidades úteis para toda a vida de vocês, ensinamentos que vocês vão aprender agora através dessa quarentena, utilizando os recursos tecnológicos. Utilize esses recursos em favor do aprendizado de vocês, em prol do ensinamento. Tempos difíceis fazem pessoas fortes, né? Eu gosto sempre de estar falando isso para vocês, que os tempos difíceis fazem as pessoas mais fortes e vocês são fortes, vocês são guerreiros, certo? Vamos dar início à nossa aula. Este capítulo, que é o capítulo 6, ele vai abordar a história das 13 colônias inglesas na América e os eventos que levaram à emancipação política dessas colônias em relação à metrópole, originando os Estados Unidos da América. Então, lembrando, vocês já estudaram as 13 colônias inglesas da América. Vocês sabem que a palavra emancipação significa deixar de depender de outros países e ser independente, né? No caso aqui, estamos falando da emancipação política. Eles vão se tornar independentes. E metrópole, também vocês já estudaram, né? A diferença de metrópole, que é uma grande cidade. Então, com isso, ele vai se originar os Estados Unidos da América. No decorrer do estudo, vamos enfatizar aspectos de ordem política e economia, a fim de que vocês entendam como as relações entre colonizadores e colonizados passaram de uma situação mais flexível para uma tentativa de controle mais rígido e intenso. Ainda que os eventos, no caso de 1776, 2 anos seguintes, sejam emblemáticos na história do continente americano, este capítulo também ele vai propor para vocês, alunos, a discutir até que ponto os valores liberais defendidos pelos colonos foram estendidos a toda a sociedade da época, né? Então, devemos saber até que ponto eles tiveram essa liberdade. E aí a gente vai dar uma sequência falando sobre a influência do pensamento iluminista na América, né? Onde já abordamos a independência das 13 colônias, a formação dos Estados Unidos na América, que é o tema de agora da nossa aula. Esse evento ele é anterior à Revolução Francesa, que vocês já estudaram, de 1789, e nele é bastante notável a influência do grande filósofo John Locke, né, que garantia os direitos individuais e políticos. Então, segundo Locke, deveria haver um contato, né? Deveria ter esse contato, no caso, esse contrato entre governantes e governados, visando a garantia da manutenção dos direitos naturais dos indivíduos pelo Estado. E dele também deveria vir a formulação de que o direito
de rebelião é inerente aos cidadãos, ou seja, a ideia que fundamenta a Declaração da Independência, estudada neste capítulo. Portanto, vamos destacar John Locke pela relevância de suas ideias para o movimento de emancipação das colônias inglesas na América, né? Então, a colonização dos Estados Unidos que vamos atribuir agora. Das 13 colônias, a independência. A independência dos Estados Unidos aconteceu no dia 4 de julho, dia do meu aniversário, mas não nasci nesse ano. No dia 4 de julho de 1776. Foi a primeira grande derrota de uma potência colonial na história. Então, foi nessa data, dia 4 de julho de 1776, que os Estados Unidos se torna independente. Além de ser a fundação de uma futura potência econômica, os próprios Estados Unidos ainda influenciou dezenas de outros movimentos de libertação pelo continente americano. Das 13 colônias, a independência. Mas tenhamos calma. Afinal, se você está aqui, é porque quer conhecer essa história em detalhes, certo? Então, neste artigo, vamos passar por várias questões sobre a independência dos Estados Unidos, segundo estes tópicos. Como foi a independência dos Estados Unidos? Colonização dos Estados Unidos, Guerra dos 7 Anos, causas da independência dos Estados Unidos, Declaração de Independência dos Estados Unidos, Iluminismo e Independência dos Estados Unidos, consequências da independência dos Estados Unidos. Parece bastante coisa. Fique tranquilo, não é tão complicado quanto parece. O que foi a independência dos Estados Unidos? A primeira pergunta, lançada lá no desafio. A independência dos Estados Unidos foi um movimento de libertação dos países contra a metrópole colonial, a Inglaterra. Os conflitos iniciaram em 1774 e se estenderam até 1776, quando começou oficialmente uma guerra entre Inglaterra e Estados Unidos, vencida pelos americanos em 1783. Esta explicação é apenas uma introdução para que você tenha um panorama sobre o tema. Para entender o que realmente aconteceu, é preciso voltar um pouco ao tempo. Lembra no início do vídeo que eu falei todos os assuntos que já estudamos para podermos ter a compreensão desse conteúdo. Colonização dos Estados Unidos. A colonização e independência dos Estados Unidos estão intimamente ligadas. Por isso é preciso entender que o país teve uma espécie de dupla colonização, iniciado por sua chegada no continente americano até sua expansão territorial. Crescimento. Para começar, os Estados Unidos daquela época era composta por 13 colônias, todas localizadas na costa leste. Reparem na primeira imagem deste texto, como até hoje a maior ocupação do território ainda está no leste do país. No caso, a imagem que ele fala do texto é a imagem do capítulo, viu? Do capítulo do livro que vocês vão estar dando uma olhada depois. Além disso, havia uma diferença fundamental entre o norte e o sul da costa leste. Norte, colonizado por muitos refugiados de perseguições religiosas na Europa, economia baseada na pequena propriedade, com produção manufatureira voltada para o mercado interno. Sul, colonizada a partir do modelo de produção agrícola e latifúndios, monocultura, baseados na mão de obra escrava, com produção voltada para o mercado externo, no caso, Inglaterra. A Guerra dos 7 Anos,
Entre 1756 a 1763, a Inglaterra e França travam uma grande, no caso, guerra pela posse das colônias americanas, posse de terras. A chamada Guerra dos 7 Anos, uma guerra trágica que matou centenas de colonos. O que importa saber é que a Inglaterra derrotou a França, mas conseguiu este feito graças ao apoio das milícias coloniais, ou seja, dos colonos americanos. Quando a guerra terminou, estes colonos acreditavam que seriam recompensados pela ajuda, mas os ingleses tinham seus próprios problemas e adotaram uma série de medidas muito impopulares entre elas. Eles aumentaram os impostos sobre as colônias como forma de pagar os custos da guerra, criação do monopólio do comércio do chá para uma companhia inglesa, lei do chá, criação de um imposto sobre a circulação de mercadoria da colônia, lei do selo, criação do monopólio do açúcar para as Antilhas inglesas, lei do açúcar. Então, isso aí vocês já estudaram quando a gente falou lá da França, né? As leis. Causas da independência dos Estados Unidos, né? Qual foram essas causas? Sabemos que esta divisão interna tem impactos na sociedade americana até hoje, mas naquela época significava que o Sul era mais dependente economicamente da metrópole, enquanto o Norte tinha suas próprias reivindicações. Resumindo, a Inglaterra criou uma série de medidas que tornava a vida econômica na colônia mais difícil, sobretudo para os pequenos produtores do Norte que atendiam ao mercado interno, e assim desta insatisfação surgiu a revolta que daria origem à independência dos Estados Unidos da América, né? E dentro dessas causas, a gente pode estar falando que houve causas diretas e causas indiretas. Vamos começar pelas mais diretas, decorrentes da insatisfação com a política imposta pela metrópole. No caso, a metrópole era a Inglaterra. Entre o fim da Guerra dos 7 Anos, de 1714, os ingleses continuaram sua política de controle sobre a economia colonial, criando um monopólio e impostos contra a vontade dos colonos. Então, eles criaram muitos impostos para poder se erguer da Guerra de 7 Anos, né? Que durou muito tempo. Então, para sair dessa guerra, eles tiveram que aumentar os impostos. E quem ia pagar pelos impostos? As pessoas mais fracas. Que é isso que acontece, infelizmente, né? Tanto antigamente como nos dias atuais. Declaração de Independência dos Estados Unidos. A Declaração de Independência foi assinada em 4 de julho de 1776. Era uma carta de intenção, ou seja, uma declaração que sugeria um novo país, livre da Inglaterra. A guerra que se seguiu foi intensa e durou até 1783, sendo que os americanos venceram em grande parte porque contaram com o apoio de franceses e espanhóis. Portanto, apesar da data 4 de julho de 1776 ficar marcada como o Dia da Independência, foi apenas em 1783 que o país teve condições de se organizar, sendo que sua Constituição só ficou pronta em 1787. Então, como diz aí, não foi 4 de julho, foi o dia que eles marcou como independência, mas eles só vieram se tornar independente mesmo em 1783. E a Constituição só fica pronta em 1787.
E quais foram essas consequências pro da independência? Quais foram as consequências dessa guerra de 7 anos? Quais foram as consequências para o país se tornar totalmente independente, não depender mais da Inglaterra? Para encerrar, precisamos apenas delinear algumas das principais consequências da independência dos Estados Unidos. A independência americana, ela teve influência direta sobre as demais lutas no continente americano pela libertação colonial, sendo que até no início do século XIX, anos de 1800, vários movimentos semelhantes ocorreram na região. Como consequência, a independência americana também foi responsável por dar o empurrão que acabaria com o sistema colonial nas Américas. Por outro lado, a independência trouxe à tona a divisão interna dos Estados Unidos entre o norte e o sul, com interesses econômicos e políticos distintos. Essa divisão foi responsável por provocar uma guerra civil. O que é uma guerra civil? Uma guerra dentro do próprio país. Décadas depois, entre 1861 a 1865. Resumindo, podemos dizer que as principais causas da independência foram o desejo por maior liberdade econômica e política das 13 colônias, a recusa da metrópole em negociar, seguindo uma política de controle rígido. Então, essa é uma das causas, né? Além das que a Pro falou no slide para vocês. Então, foram várias e várias causas, né? Então, como eu falei para vocês, os colonos, eles foram para as colônias inglesas e fugiam das perseguições religiosas que se dava na Inglaterra naquele tempo. O grupo era chamado de peregrinos, era formado por calvinistas e veio à América com o intuito de criar a própria comunidade religiosa e viver de forma austera, por considerar que os anglicanos na Inglaterra não seguiam a Bíblia. Por esse motivo, esses reformadores foram chamados de puritanos. Durante essa viagem, firmaram um acordo, um pacto, que determinava a escolha de um representante para governar a comunidade de colonos nas novas terras. Contudo, é importante a gente estar lembrando que menos da metade dos 102 passageiros que partiu da Inglaterra em 1620 era puritana. Os outros eram considerados indesejáveis pelo governo britânico. Eles eram considerados criminosos, prostitutas e pessoas de caráter duvidoso. E foram eles, no caso, essas pessoas, elas foram enviadas para a América, né? De maneira geral. Não são retratadas não só como desbravadores, como se vê, né? No capítulo que vocês vão estar lendo aí, mas como pessoas pacíficas, que estabeleceram boas relações, no caso com os indígenas. Eles tiveram e habitavam no território. É importante também vocês lembrar que a vinda desses povos da América dava início a uma nova vida, né? Era na verdade, uma decisão difícil pelas incertezas que o grupo encontraria nas novas terras. Teve muitas dificuldades no desembarque, né, em relação aos peregrinos. Então, gente, as consequências da independência dos Estados Unidos foram essa: o desejo por maior liberdade econômica e política das 13 colônias, e a recusa da metrópole, né, em negociar seguindo uma política de controle rígido. Por que isso? Porque a metrópole, na verdade, se ela não tivesse esse controle rígido, ela ia perder. Que a metrópole, no caso, a cidade, né, as grandes cidades, os grandes países, né, que se dizemos que são as grandes metrópoles, certo? Então, vocês agora
vão, vão fazer um resumo, né, ou um mapa conceitual, traçar no caderno, sobre o tema da aula de hoje, falando da independência dos Estados Unidos da América, e a prova vai deixar como mensagem final que nosso compromisso com a educação é de altíssima qualidade. Segue inalterando, mas é inevitável que todos estejamos sentindo saudade dos companheiros de sala de aula, professores e demais colaboradores do colégio. Graças aos recursos tecnológicos e ao apoio das famílias parceiras, que mesmo à distância vem contribuindo para uma educação de qualidade e competência, né, nesse colégio, que damos início e continuamos com a nossa aula. Não paramos desde quando começou a pandemia da Covid-19. Estamos aqui com o intuito de levar uma aprendizagem para vocês, levar um conhecimento para vocês, alunos. Como a Pro sempre falou para vocês, vocês são os protagonistas da história, vocês são os detentores do conhecimento. Então, vocês são o futuro dessa nação. É vocês que vão mudar muitas coisas que estão acontecendo nesse mundo atual que estamos vivendo. Então, a história ela faz-se necessária. Ela está presente em nós o tempo todo, desde o momento que a gente acorda ao momento de dormir. Como eu falo sempre, cada dia é uma nova história, né? Um dia não é igual ao outro, sempre vai haver algo diferente, algo inovador. Não está sendo fácil, mas porém precisamos ter equilíbrio, muito equilíbrio emocional. Precisamos utilizar o recurso tecnológico em favor da gente, em prol, principalmente em prol de vocês, alunos, em prol da aprendizagem de vocês. Eu confio em vocês, eu acredito em vocês. Fiquem em casa, pois dessa forma protegemos uns aos outros, certo? E como a Pro falou, tempos difíceis fazem pessoas fortes. Tempos difíceis fazem alunos fortes. Beijocas, estou com muitas saudades. Até daqui a pouco, a partir de mais tarde, eu vou estar sanando quaisquer dúvidas que vocês tiverem referente ao conteúdo, certo? Então, faça com calma, faça com cautela. Eu estarei disponível para sanar todas as dúvidas de vocês. Não escreva nada no grupo, por favor. Qualquer dúvida, vamos tirar as dúvidas no privado, certo? Para não atrapalhar a aprendizagem de aluno nenhum. Vamos ser parceiros. Beijocas. Promaili.